Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estúdio Samas Podcast. E hoje nós iremos falar sobre a erva mate, símbolo aqui da nossa cidade, símbolo do estado do Paraná e que leva consigo tradição, cultura, herança e principalmente muita vivência. E para que eu possa falar sobre esse tema, trago aqui professor com currículo extenso. Professor Wagner, por favor, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso, enorme ter você aqui com a gente hoje e para a gente poder falar sobre o objeto que foi de estudo do teu doutorado. É isso? Isso. Olá, Felipe. Olá, pessoas que acompanham nós nesse momento. Exatamente. Inicialmente quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Agradeço pelo convite, agradeço pela confiança. Sim, a erva mate, o tema erva mate, de maneira geral, foi pano de fundo para minha tese de doutorado, mais especificamente na questão do consumo, né? Não tanto focado ali na cadeia produtiva, na parte da biologia, da engenharia, mas sim na parte do consumo, na territorialização e como que isso acaba se disseminando, né? Professor Wagner, por favor, se apresente para o nosso público e para que eles possam te conhecer aí. Olá, então, meu nome é Wagner, sou professor de Geografia, resido em São Mateus do Sul, sou nascido e criado, como diz a história, aqui em São Mateus do Sul. Tenho 32 anos, atualmente sou diretor do Colégio Agrícola aqui de São Mateus do Sul e trabalho na educação pública. Então, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foi na área da geografia, né? Na área principalmente agrária, e culmina aí com a tese, então, a partir da erva mate. Perfeito. Professor, então a gente sabe que o chimarrão ele é muito mais do que apenas uma bebida, né? Ele representa o encontro, a amizade e a nossa herança cultural. O mais bonito é de ver como que esse costume acaba passando de geração para geração. E como que o chimarrão se transformou no símbolo da identidade do sul do Brasil. Bom, é interessante parar para analisar essa situação, porque, como você mesmo falou, né? Claro que o Paraná, sendo o maior produtor e tendo uma boa parte da produção e do consumo, sempre se destaca. Mas quando você pensa no gaúcho também, né? O gaúcho usa muito essa ideia da erva mate, do churrasco como um símbolo cultural. Santa Catarina também, né? Mas tendo ali mais a questão na parte litorânea, mais uma herança portuguesa, no oeste mais uma herança europeia. Mas colocando de maneira geral o sul, né? A erva mate ela se coloca desde o início, primeiro por ser uma planta nativa da região, né, da florestas araucárias. Então é uma coisa que está presente aqui naturalmente, digamos assim. E que a partir do momento que é descoberto seu consumo, que além disso é saudável, que mais tarde vira um hábito, acaba se tornando um símbolo de pujança econômica, nós podemos falar até num ciclo econômico, né? Mas também, ao mesmo tempo, uma herança cultural, que é passada exatamente de geração para geração, a partir do costume, a partir da aproximação, né? Então a erva mate hoje, né, na atualidade, ela tem um prognóstico muito bom para ir além do chimarrão. Porém, o chimarrão ainda acaba sendo o seu principal marco, sua principal utilidade. E dentro do sul do Brasil, né, o chimarrão, em outras regiões, como no centro-oeste, interior de São Paulo, o tererê é muito forte, mas é o mesmo produto, se você parar para pensar em relação à matéria-prima, né? E ele acaba se tornando uma herança cultural, um símbolo presente em diversos momentos, em diversos monumentos, em diversas realidades e momentos históricos, né? Qual que é o papel da erva mate como um elemento cultural, para além desse aspecto econômico? Bom, culturalmente falando, primeiro que ela remete aos indígenas, né? Foram os indígenas os primeiros sujeitos a fazer a utilização dessa erva mate, cuidado com essa erva mate. A cultura no sentido de cuidado mesmo. Né? Então, os indígenas eles davam um valor de uso muito menor do que é hoje, mas eles tinham um valor muito mais de aproximação. Inclusive, existiam lendas e crenças indígenas que a erva mate era uma herança, né, divina, digamos assim. Então, o aspecto cultural já começa aí. A partir do momento que vem os caboclos, depois os imigrantes, e vão aderindo à erva mate em sua realidade, em seu cotidiano, até chegar na realidade atual. Então, hoje, esse aspecto cultural, ele é muito mais de aproximação, de você sentar com alguém que você gosta, de dividir uma bomba, dividir uma cuia. Falando nesse contexto de aproximação, como que esse costume da cuia compartilhada atravessa as gerações dos avós para os netos, dos pais para os filhos e assim por diante? Bom, eu acho que o que eu vou falar aqui a maioria vai se identificar.
Quem não lembra de sentar com um avô, com a avó, que muitas vezes já está falecido, para tomar um chimarrão, nem que fosse um mate doce, né? Não sei se você passou por essa Na brasa? Mas eu lembro muito da minha avó oferecendo mate doce para nós, porque justamente, né, com aquela ideia que a criança não se adapta muito bem, não gosta muito do amargo, né, do chimarrão. E ali é um dos primeiros contatos. Então veja, muitas vezes era um momento que o chimarrão fazia parte, que a erva mate fazia parte, que o compartilhar a cuia, além de demonstrar uma relação de confiança, demonstra também uma relação de afetividade, de proximidade. Então, a partir disso, todas as pessoas que consomem a erva mate, que consomem o chimarrão principalmente, elas com certeza têm na sua lembrança, no seu imaginário, momentos especiais que passaram com pessoas especiais, compartilhando uma cuia, compartilhando uma bomba. Perfeito. E o interessante disso daí é que o chimarrão, ele de fato cria essas memórias afetivas, né? Você falando sobre a questão do mate doce, eu me recordo de quando era meninote, né? Quando também estava lá na chácara dos meus avós, minha avó fazia, na época era o mate com a brasa ainda, pegava açúcar, colocava brasa, queimava o açúcar e isso traz pra gente de fato essa memória afetiva, né? Conectando o hoje com os nossos ancestrais, né? E você acredita que os jovens ainda se conectam com essa tradição? Felipe, quando eu comecei a minha tese, eu tinha como hipótese que o consumo de erva mate estava diminuindo bastante, pelo que eu percebia como realidade. A partir do momento que eu comecei a analisar as respostas dos questionários e comecei a cruzar as respostas com a faixa etária de quem estava respondendo, eu consegui perceber que não, que hoje existe uma conexão tão forte quanto sempre existiu em relação aos jovens e ao consumo da erva mate. É muito comum isso acontecer. E uma outra coisa interessante é que no espaço rural, isso é muito mais presente. Isso é muito mais forte. Quando eu analiso 3 variáveis, no caso, na minha pesquisa, aonde que a pessoa mora, a faixa etária e qual a importância que ela dá para o consumo da erva mate. Quando eu cruzo a variável muito importante, área rural e 16 a 20 anos, eu consigo perceber um dado que me mostra que sim, que os jovens, os adolescentes, eles ainda têm e eles ainda cultivam isso. O hábito, a cultura, e que provavelmente isso se propagará para as próximas gerações. Então, eu tinha essa ideia, essa hipótese que estava enfraquecendo, que os mais jovens não estão consumindo o chimarrão, mas a partir do momento que eu comecei a analisar as respostas e entrecruzar as variáveis, eu percebi que eu estava enganado. Que sim, os jovens, pelo menos no recorte a nível de São Mateus do Sul, que era a amostragem que eu escolhi, os jovens têm sim essa tendência ainda a consumir o chimarrão, principalmente, e sobretudo os jovens da área rural. Na área urbana também, mas isso não foi tão forte quanto na área rural. Perfeito. E você acredita que o chimarrão, ele também pode ser visto como um símbolo de resistência cultural? Com certeza. Se você parar para pensar, são poucos costumes que sobrevivem desde a época do Brasil colônia até hoje. Né? E o chimarrão, como eu falei, como é de origem indígena, claro, houveram mudanças, né? Mas, sobretudo na cuia, no aspecto da erva, enfim. Mas hoje é Stanley. Exatamente, hoje é Stanley, tem cuia de porcelana, tem cuia enfeitada, né? Tem uma variável muito grande daquele do porongo e do canudo de taquara, que quando surgiu com os indígenas lá, com os guaranis, com os caingangues, na nossa região aqui, sobretudo, né? Mas como eu falei, ela foi incorporando. Então, o caboclo, que já veio dessa descendência, dessa mistura, incorporou o consumo, sobretudo do chimarrão. Depois o alemão, falando de São Mateus do Sul, né? O alemão, o polonês. E hoje, a sociedade como um todo, que acaba consumindo, é fruto daquilo que começa lá, antes da chegada de qualquer imigrante, de qualquer europeu. Então, assim, se você parar para pensar, atualmente, qual costume que vem de 400, 500 anos atrás e que até hoje ainda é conservado? Né? Permanece. Com suas mudanças, como qualquer outro costume. Mas permanece, com certeza. Perfeito. Então, quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que a erva mate ela não está associada única e exclusivamente ao seu consumo. Ela virou símbolo visível do nosso território. E ela está na bandeira do Paraná, ao lado da araucária, ela está na nossa bandeira do município de São Mateus do Sul, junto com o trigo, com o milho, com a araucária também, no nosso hino, nas ruas, nas praças e nos nossos espaços de convivência, como, por exemplo, a Rua do Mate e o Chimarródromo.
O que significa a erva mate estar representada na bandeira do Paraná ao lado da araucária? Bom, o estado do Paraná fazia parte, territorialmente falando, politicamente falando, da província de São Paulo. E o ciclo da madeira e da erva mate foram 2 ciclos econômicos que deram uma pujança econômica para o estado do Paraná muito grande. E essa pujança econômica foi um dos principais fatores que permitiu a separação territorial do Paraná e de São Paulo. Então, a gente pode dizer com certeza que tanto a madeira quanto a erva mate, economicamente falando, foram 2 dos elementos mais importantes para que o Paraná se tornasse um estado autônomo, independente de São Paulo. Então, economicamente falando, é isso, né? Nós temos aí uma importância política e econômica baseada nesses 2 ciclos econômicos que permitiram que o Paraná pudesse ser um estado autônomo, ser um estado independente de São Paulo. E ainda depois disso, nos primeiros passos, que é aquilo que o estado necessita para se organizar administrativamente, a erva mate também esteve presente. O Porto de Antonina já foi um dos principais portos exportadores da erva mate produzida aqui no Paraná. As primeiras indústrias que surgiram na região de Curitiba, vencendo a serra, já eram engenhos de erva mate. Então, falando em emancipação política do Estado, falando em construção territorial do Estado, construção econômica e primeiros passos para se firmar como um Estado autônomo, um Estado que consegue caminhar com as próprias pernas, sem dúvida a erva mate é um dos principais elementos. Perfeito. E o hino, assim como tantos outros símbolos oficiais, nosso aqui de São Mateus, tem um trechinho que fala exatamente sobre a erva mate, né? Qual que é esse trecho e como que ele reforça a nossa identidade aqui de São Mateus do Sul? A bela cidade dos bons ervais, né? Então é um hino... Que tem jamais tristeza e dor. Exatamente. É um hino muito bonito, particularmente falando. Eu acho que São Mateus do Sul é uma marchinha, né? É um hino muito animado, digamos assim, e ele passa uma imagem assim de esplendor mesmo do território, do município, né? Composição do Arnoldo Promo, se eu não me engano. E ele mostra que, além da erva mate ser uma planta nativa daqui, um elemento constitutivo da nossa paisagem que é muito comum, você anda na cidade e tem pés de erva mate. Quando você entra nas estradas e nas BRs, você consegue perceber isso claramente. Mas dentro da área urbana nós temos pés de erva mate, nós temos símbolos que representam a erva mate. Então, quando se fala da bela cidade dos bons ervais, é meio que se mistura a história são-mateuense com a história da erva mate, né? Então, para além da economia, isso que eu acho mais fantástico de tudo. Porque ela é diferente de um outro produto, vamos supor lá, que tem um aspecto econômico importante, mas que ele não vira uma identidade. E a gente consegue perceber isso nas festas, né? Por exemplo, se fala em Prudentópolis, a festa do feijão, né? A festa da maçã, em outros municípios. E aqui nós tínhamos a Expo Mate, né? A festa da erva mate, agora com agrosamas, mas que sempre remete também à questão da erva mate como um produto econômico, mas como um elemento cultural, territorial, ambiental muito forte também. E aqui no nosso município nós temos a nossa caixa d'água, né? Que ela tem um formato de cuia, nós temos a Rua do Mate, nós temos o chimarródromo. E como que esses espaços reforçam a força dessa tradição aqui em São Mateus do Sul? Bom, é interessante pensar que alguns espaços são construídos por órgãos públicos, né? Como a reservatório de água, por exemplo, a caixa d'água, né? A cuia. Num dos lugares mais imponentes do município, em relação à altitude, num lugar que se torna um cartão postal e num dos lugares que você consegue perceber de longe. Por outro lado, nós temos ainda construções que foram feitas pela sociedade civil organizada, como é o caso do chimarródromo, com apoio muito importante do Conjove, por exemplo. Então, demonstra que, além do poder público valorizar, fazendo construções que remetam à história da erva mate, a sociedade civil organizada, grupo de pessoas que não tem nada a ver com o poder público, também leva essa valorização. Então, quando você percebe que tem dos dois lados essa valorização, que culmina inclusive em construções que remetem a isso, você consegue perceber que realmente é um elemento que ultrapassou os aspectos econômicos, que ultrapassou os aspectos territoriais e se torna quase como um patrimônio, né? Como algo que remeta à identidade, que você pensa em São Mateus do Sul, você pense na erva mate, na capital da erva mate, né? Para além dos aspectos econômicos, obviamente. Perfeito. E um outro ponto importante que a gente tem aqui, relacionado à história da erva mate, está ligado à circulação dela dentro do nosso território, né? Então, o Riguaçu, fundamental como uma rota de transporte, como uma estrada líquida que ajudou a gente a escoar a nossa produção e a integrar diferentes regiões. Você pode explicar como que o Riguaçu foi importante
para o transporte da erva mate no passado? Com certeza. Então vamos pensar final do século XIX e início do século XX, que foi o período áureo da navegação do Rio Iguaçu. Estradas praticamente não existiam. Caminhões, carretas também não. Então o que você tinha de transporte? Você tinha o lombo do animal e você tinha aquilo que era propulsionado a vapor, como é o caso dos vapores, como tem o Peri aqui, mas tivemos tantos outros, né? O Cruzeiro, que foi o primeiro a navegar, o Tibagi, o Curitiba, enfim, inúmeros vapores que passaram por aqui. E São Mateus do Sul, estava colocado estrategicamente dentro da rota do Rio Iguaçu, porque se a gente pega a rota do Rio Iguaçu, que era navegável na época, Porto Amazonas até Porto Vitória, São Mateus do Sul está exatamente no meio do caminho. Então era praticamente parada obrigatória para abastecimento da lenha, para o carregamento, para o descarregamento. E no início, quando os vapores surgiram, eles foram pensados para o transporte de matéria-prima, principalmente a madeira e a erva mate. Tanto é que os vapores eles tinham as lanchas auxiliares que ajudavam na capacidade de carga. Poucos vapores inicialmente tinham o camarote que nós chamamos acima, que era para levar pessoas. Posteriormente, esses camarotes foram construídos. Então pensa, a rota de navegação do Rio Iguaçu, ela foi pensada primeiramente para escoamento de matéria-prima, sobretudo erva mate e a madeira. Depois que ela foi pensada como escoamento e transporte de pessoas, que até depois ajudou os imigrantes, aqui no caso os poloneses e outros imigrantes, a chegar na nossa região. Só que além disso, ela conectava também com outros pontos muito importantes. Porque se você pega ali em Porto Amazonas, que era o ponto final, inicial, dependendo da perspectiva, né? Ligando a Curitiba pela estrada de ferro e ligando ao litoral, também por estrada de ferro, era a porta de entrada, o Rio Iguaçu era a porta de entrada de pessoas e produtos que chegavam pelo porto, no litoral, subiam a serra até Curitiba e vinham de trem até Porto Amazonas. E aí embarcavam no vapor e chegavam até aqui ou seguiam até a União da Vitória, Porto Vitória. Nesse contexto ainda, de que maneira que a navegação ajudou a integrar as cidades e os produtores ao longo do tempo? Bom, se você pega a bibliografia, principalmente histórica, né, do paranismo ali, por exemplo, da região do Paraná tradicional, muitos autores se referiam a essa região aqui como sertões, né? Sertões porque não tinham, não é que não tinham pessoas, existiam, nós já tínhamos indígenas, depois caboclos que moravam principalmente ao redor do Rio Iguaçu, mas que não tinha essa conexão. E também não tinha a própria mão do Estado, muitas vezes, né? Então, quando o Rio Iguaçu surge como uma via de transporte de pessoas e mercadorias, aquilo que não era comum, por exemplo, aqui, o sal, por exemplo, era trazido de outras regiões. E assim como aquilo que era produzido aqui, era escoado para outras regiões. Então, como qualquer via hoje, como a rodovia faz, como a ferrovia faz, a hidrovia do Rio Iguaçu, ela serviu conectando pessoas, ela possibilitou que os poloneses, que foi a maior leva de imigração, chegassem até aqui, por exemplo, né, no finalzinho ali do século XIX. E ela permitiu que muitas pessoas daqui fossem para outras regiões, para outros locais. Dava para ir, por exemplo, com animais? Dava. E o tropeirismo estava aí para provar que dava. Só que o tempo que se levava... era muito maior, né? Muito maior. A capacidade de carga era muito menor. E a dispendiosidade também era muito maior. A viagem, num linguajar mais simples... era muito custosa a viagem, né? Muito custosa em todos os sentidos, né? Porque ela tinha o custo financeiro, ela tinha o custo do desgaste, seja dos animais, ou seja das pessoas que estavam se movimentando nessa época, né? Então, quando a gente vai falar no Rio Iguaçu, nós podemos dizer, então, sem sombra de dúvidas, que ele foi o motor do ciclo ervateiro aqui na nossa região. Do transporte, sim. Prova disso é até que o primeiro centro da cidade, né, a Vila Amaral, que até hoje alguns chamam... São Mateus Velho? São Mateus Velho, era justamente por essa proximidade com o rio, né? Então, se você pega onde ficava a Cooperativa do Mate, por exemplo, ali na beira da BR-476, a primeira construção da Leão Júnior na beira do rio, né? O Leão Júnior hoje é uma potência em relação ao mate, pertencente, né? Posteriormente, hoje o Chamate, Leão Júnior, pertencente à Coca-Cola. Mas se você pega a própria Lloyd Paranaense, que era a sede de um dos principais monopólios, podemos dizer assim, da navegação do Rio Iguaçu, ela torna um centro urbano, né? E econômico muito grande, em função do rio. Historicamente isso aconteceu, né? Você pega ali desde os egípcios, dos chineses, dos mesopotâmios. Todos eles. Historicamente civilizações surgem em torno dos rios. Os indianos. Historicamente isso acontece. E aqui não foi diferente. O Rio Iguaçu foi uma mola propulsora muito importante para o escoamento da erva, para o escoamento da madeira, posteriormente para o transporte das pessoas e para o estabelecimento de uma nova cidade que surgia.
e que mais tarde, né, houve um deslocamento central, urbano, digamos assim, mas que historicamente inicia-se nas beiras e na margem do Rio Iguaçu. Perfeito. E o que mudou quando o transporte deixou de ser fluvial, quando ele deixou de ser pelo Rio Iguaçu e passou a ser feito de forma rodoviária? Bom, aí nós temos primeiro o declínio, né, da navegação do Rio Iguaçu. Tem uma foto que eu considero assim, bem marcante. Aparece a ponte, a foto foi tirada de cima da ponte do Rio Iguaçu. Aparece a ponte, a cabeceira da ponte, então já é possível notar que existe uma rodovia ali. E lá embaixo no Rio Iguaçu, um vapor abandonado e o outro atracado. Aquele momento ali, ele captou dois momentos da história da nossa cidade muito importantes, que foi a decadência da navegação do Rio Iguaçu e a ascendência da rodovia. Obviamente que o tempo, né, a rodovia ela trouxe um tempo muito menor de deslocamento, ela é muito mais rápida, né? Por outro lado, ela também traz um desemprego, porque tinha muitas pessoas que trabalhavam ali, né, no serviço de bordo dos vapores, enfim, comandantes, toda a parte de pessoas que trabalhavam na carga e descarga desses vapores e que tiveram que se alocar em outros setores da economia. E a partir disso, então, a dinâmica ela muda, né? Então, o rio ele deixa de ser o principal via de transporte para uma via terrestre que se expande e que ainda hoje é a maior do Brasil, né? A mais utilizada do Brasil é a rodoviária. Então, nesse sentido, ela deu mais agilidade, ela deu um custo menor, porque é mais rápido, apesar da capacidade de carga ser menor, mas por outro lado ela deixa aquele saudosismo de uma hidrovia que ainda poderia ser utilizada. Falando nessa questão do saudosismo, ainda existe a memória viva dessa navegação nas comunidades em torno do Rio Iguaçu, pensando aqui na nossa região, até Porto Amazonas, e como que essa memória, se ela existe, né, como que ela ainda permanece? Bom, aqui em São Mateus nós temos um dos maiores ícones da navegação do Rio Iguaçu, que é o Vapor Peri. Inclusive, faz parte do layout do podcast. E ela está preservada ali, né, na Praça do Rio Iguaçu. Mas nós temos ainda no próprio nome dos municípios, né, Porto Amazonas, Porto Vitória, Porto União. Então, veja, na própria característica do nome do município aparece essa... Como é que eu posso dizer? Essa, não característica, mas um item marcante, né? Algo que é visível, né? Logo quando você vê ali. Também, dentro desse aspecto, nós temos ainda muitas marcas guardadas, né? Você pega na Casa da Memória, por exemplo, tem uma sala com um acervo fantástico. Assim como nós temos pessoas ainda que são guardiãs dessas memórias da navegação do Rio Iguaçu, como o senhor Nelson Chaves, aqui em São Mateus, né? O Dago e o União da Vitória, que recentemente faleceu, também tem o Museu do Iguaçu lá, que guarda a memória não só da navegação, mas de outros aspectos, como a colonização e a imigração também. Então, ela permanece viva, não só com as pessoas mais velhas, que chegaram a utilizar um vapor, por exemplo, que trabalharam num vapor ou numa empresa ligada aos vapores, mas também como um aspecto... A gente chama isso em geografia de rugosidade, coisas que ainda permanecem mesmo na modernidade. Mesmo que seja de maneira não funcional mais, como é o caso do vapor, né? Ele não é mais funcional, mas ele está ali como um marco territorial que remete a outras épocas, né? Perfeito. E além da tradição, da história, a erva mate também é um motor econômico aqui, foi um motor econômico da nossa região. Inovação e futuro. Então, porque as primeiras indústrias que surgiram aqui na nossa região, elas foram já indústrias para o beneficiamento desse produto. O Paraná é o maior produtor de erva mate do Brasil e São Mateus do Sul se destaca como também uma referência nacional e até mesmo internacional nesse contexto. Porque conseguimos aqui no nosso município a conquista da nossa identificação geográfica. Mas existem muitos movimentos que estão relacionados à erva mate, não é verdade? Você pode falar sobre eles? Com certeza. Então, nós temos inúmeras vertentes ali, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, em São Mateus do Sul, uma cooperativa da erva mate, nós temos o IG, nós temos festas que remetem, símbolos, e a organização da sociedade civil empresarial como um todo, né? Então, nós temos sindicatos, temos o pessoal que trabalha diretamente com o CIPAM, né? que hoje é reconhecido também como um patrimônio da humanidade
por conta de toda essa dinâmica que existe dentro da floresta umbrófila mista, onde surge o pinheiro araucária, a erva mate, e essa simbiose que existe entre as plantas, né? E como que o beneficiamento, a cultura da erva mate, ela garante também o sustento de muitas pessoas. Então, independente do setor, digamos assim, independente da característica do sujeito envolvido, né? Se ele é um produtor, se ele é um industrial, se ele é um comerciante, se ele é um tarefeiro, né? Então, se ele trabalha prestando serviço. Então, todas essas pessoas, elas estão ligadas de uma forma ou de outra com a cadeia produtiva do mate. E, além disso, que a erva mate, né, é claro, existe a plantada, mas ela é um pouquinho diferente dos outros commodities, por exemplo, né, de commodities, que você tem ali toda uma cadeia pré. A erva mate existe, a produção de muda, obviamente, mas por ser uma planta nativa daqui, por estar muito bem adaptada à realidade climática de solo, de altitude, de hidrografia, ela acaba tendo uma diferenciação de outros locais, como na Argentina, por exemplo, onde a maior parte é plantada a céu aberto, né? Então, isso remete a uma especificidade muito grande à nossa erva mate nas inúmeras formas de produção, seja orgânica, como nós temos algumas ervateiras já que oferecem essa possibilidade, seja naquelas que têm o selo do IG, que garante uma rastreabilidade maior, seja no pequeno produtor lá, que tem a erva mate como uma reserva de emergência, né? A erva mate canchada. Exatamente, ia chegar nesse ponto também. Aquela pessoa que produz a sua própria erva mate através do carijo, ou através dos barbacoás. Então, veja, ela é presente em diferentes aspectos, né? O meu avô, ele foi produtor de erva mate. Infelizmente, de toda a estrutura que se tem, resta só a memória, né? E eu me recordo que de molecão andava pendurado pelo barbacoá, pelo carijo, no local onde era feita a moagem dela, né? Então eram assim, não só eu e os meus primos, né? A molecada da nossa família cresceu num ambiente como esse, principalmente por conta das nossas férias. Dias atrás estava conversando com o Ednei aqui e nessa nossa prosa a gente estava falando sobre memórias afetivas, né? E eu não tenho como não lembrar do Zé Maria tocando na rádio às 6 da manhã, né? Meu avô acordava muito cedo e quando ele acordava, nós, os netos, levantavam também muito cedo para tomar chimarrão com ele. Então ele ligava o radinho, fazia o mate dele, netaiada já acordava, já sentava em volta do fogão de lenha, porque férias de julho é frio, né? Então a gente já sentava ali por perto dele e daí ia tirar leite, ia pescar, ia fazer as traquinagens, né? Coisa de piá. E o mate, ele tem esse poder, né? De fato, de poder colocar memórias que são muito legais. Por exemplo, se hoje você tomar um mate doce, você vai lembrar exatamente de como era quando você estava com seus avós. Canequinha vermelha, inclusive, daquela da Royal. E o que diferencia de fato a erva mate que é produzida nessa região que tem o símbolo de identificação geográfica? São vários aspectos. Primeiro, a rastreabilidade dela garante a qualidade. Então, se você compra uma erva mate que tem o selo da IG, você tem certeza que você está comprando primeiro daquele espaço, né? Porque a erva mate tem muito essa dificuldade de rastreabilidade, porque às vezes você produz aqui, mas vende em Paulo Frontin, vende em Canoinhas, né? Então isso acontece bastante, e ao contrário também, né? Então primeiro você está garantindo que você está consumindo um produto com uma origem específica. Segundo, aqui a interação entre o nosso solo, a nossa hidrografia, que nós não temos nenhum problema quanto à disponibilidade de água em nossa região. O solo, toda a propriedade química e física do solo que possibilita o nascimento de uma planta saudável, de uma planta produtiva. E ainda, querendo ou não, o sul do Paraná é uma das regiões que possuem a maior parte ainda da sua mata preservada. Se você comparar com outras regiões do estado, por exemplo, você consegue perceber nitidamente que o sul do Paraná é uma das áreas que mais preservam a floresta da araucária. E essa simbiose que eu acabei de falar entre a araucária, a erva mate e outras plantas nativas, como o embu, enfim, na nossa região, elas garantem uma qualidade diferente de outras erva mates produzidas em outros solos, em outras realidades biogeográficas, digamos assim, né? Então, além da rastreabilidade, você tem a certeza que essa folha, essa planta, ela é produzida numa área onde tanto os elementos de água, clima, solo, altitude,
enfim, eles acabam culminando nessa especificidade da erva mate que acaba se tornando uma experiência, né? Perfeito. E como que o chimarrão, né? Ou melhor, além do chimarrão, do chá, dos subprodutos que se tem hoje, pesquisa-se a ampliação da utilização da erva mate em outros setores, como o setor cosmético, enfim. E como que essa exploração está ajudando a abrir novos mercados para a folha da erva mate? Bom, eu conversei com algumas pessoas durante a construção da minha tese, fazendo entrevistas ou não, mesmo conversas informais, e a maioria delas me falava sobre tirar a erva mate da cuia, ou levar a erva mate para além da cuia, para além do chimarrão, para além do tererê e do chamate, que é onde mais se consome, né? Mas como você falou, hoje nós temos a inserção da erva mate na culinária, né? Nós temos aí sorvete, bolo e uma série de outros alimentos. Indústria cosmética, né? Porque muitas propriedades da erva mate são benéficas, antioxidantes, enfim, e são utilizadas hoje na indústria de cosméticos. E isso tende a, primeiro, melhorar, né? Quanto mais... Essa é a lei da oferta e da demanda, né? Quanto maior for a demanda, que hoje a erva mate ela ainda tem um mercado muito regional, né? Como você falou. Então, aqui no Cone Sul da América do Sul, a região do Centro-Oeste e Sudeste mais com tererê. Mas em outras regiões do Brasil, como o Norte e Nordeste, o consumo é bem menor. Em outras regiões da América, tirando a região Sul da América, também o consumo é bem menor. A partir do momento que você consegue levar a erva mate para além do chimarrão, que o chimarrão está muito ligado ao hábito, né, à cultura, e inseri-la em outros aspectos, em outros elementos, em outros produtos, você vai ter uma demanda maior. Aumentando a demanda, obviamente você aumenta o preço, não só para o produtor, mas para toda a cadeia produtiva. Então é uma das urgências, e isso é falado, enfim, né, isso é discutido e tentado aumentar, melhorar o preço para todos há mais de 200 anos, né, desde o Instituto Nacional do Mate. Então, existe essa necessidade, né, e essas possibilidades que hoje estão se expandindo, e iniciativas como a EG ajudam nesse aspecto também, né, porque torna a erva mate mais conhecida. Tornando a erva mate mais conhecida, despertando a curiosidade de pessoas que ainda não conhecem, automaticamente o consumo também aumenta, tanto de interno quanto exportação. Você estava falando agora sobre a internacionalização da erva mate. Você considera ela um caminho viável? E o que que falta aqui para que a erva mate ganhe mais espaço lá fora? A concorrência, principalmente na Europa, né, no chá que é tomado lá, no chá preto, né, é muito grande. Então, a partir disso, você já tem uma cultura estabelecida na Europa do consumo do chá, propulsionada principalmente pela Inglaterra, desde o tempo que ela plantava lá na Índia, né? Então, é uma concorrência muito forte. Hoje existem iniciativas, né? Também já existiu, por exemplo, o próprio Flizikowski, que era um dos imigrantes aqui da nossa região, que fez uma das primeiras exportações para a Polônia da erva mate, né? Mas hoje o principal empecilho, digamos assim, é a falta do conhecimento da erva mate e das suas propriedades e a concorrência que já existe, né? Então, na Europa você tem um comércio estabelecido de chá que não é da erva mate, assim como nos Estados Unidos, né? Então, você tem a possibilidade, tem o campo, mas você vai enfrentar uma concorrência de algo que já está estabelecido nessas novas regiões, né? E aqui no Cone Sul nós temos o mercado do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, que também é um mercado consumidor importante. E que também nós mesmos consumimos também muita erva mate que vem de lá. Então existe essa troca. Porém, quando você pensa a nível da Europa, a nível de América do Norte, a nível de Ásia e até de África, você tem outros produtos que já estão estabelecidos e que são uma concorrência muito maior, né? Quando você pensa em exportar, em internacionalizar o uso da erva mate. Sr. Wagner, uma verdadeira aula. Foi um prazer enorme essa conversa com você. E a gente conseguiu ver como a erva mate ela é muito mais do que apenas uma planta, né? Ela é um símbolo, ela é cultura, é memória e economia. E a gente pode dizer que ela também é futuro. E para quem nos ouve, na próxima temporada, prepara o mate, prepara aí o seu chá mate para que possa acompanhar com a gente aqui no podcast as próximas edições. Professor, mais uma vez, muito obrigado e pode fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço, Felipe, novamente. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Espero que a nossa conversa possa ter sido produtiva, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí. Estamos sempre à disposição. Agradeço mais uma vez. Valeu!
Yeah. Yeah. Yeah.